Irmãos, eu gostaria de fazer uma breve reflexão nessa noite com vocês. Queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia comigo lá numa parte muito conhecida, lá em João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... De novo, vai ficar mais bonito. E conhecereis a verdade vos... Amém. Então, esse texto é muito conhecido, né? A gente usa bastante ele, né? Quando você conhece uma pessoa que ela está totalmente tomada por algum vício, por alguma coisa, ou ela está sendo manipulada, alguma coisa assim, você fala assim: conhece a verdade e a verdade te libertará, né? Mais embaixo também, lá no versículo: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, a gente fala assim, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, então tá fácil. Você conhece Jesus, Ele te liberta e pronto, acabou. Você não tem mais nenhum problema. Muitas pessoas entram na igreja, elas ouvem isso e elas falam assim: nossa, que fácil, né? E aqui também está escrito aqui: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falando de Jesus. Jesus vai te libertar. Isso é verdade? Isso é verdade. E o que eu quero dizer aqui é que isso é muito verdade. Mas que uma coisa principal a gente tem que entender nesse texto, que não é como a gente pensa, que é instantâneo. Não é igual miojo, você põe lá, acabou, está tudo pronto, está encerrado. Mas existe uma coisa que ela diz lá no versículo 31, diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele acrescenta: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O que está querendo dizer isso aqui? Está falando assim: para você conhecer a verdade, para você entender o que é a verdade, para você ser liberto, você primeiro, antes disso, você precisa permanecer, você precisa insistir, você tem que perseverar, você tem que continuar, você tem que fazer força, você tem que manter isso daí, você tem que ir até o fim para você poder perseverar. E quando você perseverar, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Muitas vezes a gente não presta atenção nesse versículo, a gente só presta atenção no 32. Ontem mesmo, ontem eu recebi uma notícia muito triste lá na célula. Depois que nós acabamos a célula, uma pessoa com esse mesmo pensamento, ela chegou no final, nós brincamos, foi uma célula maravilhosa, nova geração, brincamos, pulamos, nos divertimos, e depois que acabou tudo, um dos visitantes, né, ele chegou até mim e falou assim: eu tô indo embora, tal. Eu falei: tá bom, vai com Deus, tal. Ele falou assim: mas eu tenho que te falar uma coisa, eu tô saindo da célula, eu não vou mais participar. Eu falei: como assim? Você não quer mais participar? Ele falou assim: não, eu não quero mais fazer parte da célula, eu não vou, a partir de hoje eu tô saindo da célula, tô declarando que agora eu não sou mais parte da célula. Eu falei: peraí, vamos conversar melhor. Eu chamei ele até a rua, começamos a conversar. Eu falei assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: não, eu descobri que a minha felicidade, ela não está na célula. A minha felicidade não está plena, né? Eu entendi que a minha felicidade, ela está em outro lugar, e eu posso conseguir ela sozinho. Ele começou com esse discurso. Ele começou a falar: não, eu não preciso da célula. A célula é muito boa, as pessoas são muito legais, é um ambiente muito gostoso. Porém, o que eu estou procurando, o que eu preciso agora, a minha felicidade, que eu preciso me sentir bem, não está sendo, não estou conseguindo chegar nela através da célula. Aí eu peguei e falei: cara, você está entendendo tudo errado. Nessa mesma semana, quando eu estava falando com um budista, né, eu estava tentando evangelizar ele, ele pegou a primeira coisa que eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: e aí, cara, como é que você vai? A primeira coisa que ele disse para mim: eu estou plenamente feliz, estou plenamente contente, estou totalmente bem. Eu falei: nossa, que cara maravilhoso, né? Eu falei assim: legal, cara, parabéns, né, por você estar muito bem e tal. E nós começamos a conversar e ele teve a mesma mentalidade. As pessoas têm vindo ao Evangelho procurando uma coisa que o Evangelho não tem o intuito de trazer.
As pessoas têm vindo ao evangelho, têm ido às religiões procurar a satisfação própria, procurar a felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Creio que todo mundo quer. Só que se eu falar para você que se você buscar no evangelho ser feliz, você está no lugar errado. Porque o intuito do evangelho não é fazer você feliz. O intuito do evangelho não é fazer você ficar contente. O intuito que o evangelho quer trazer para você, para mim, não é trazer você ser uma pessoa, agora eu sou uma pessoa feliz, agora eu sou tudo, agora eu me sinto completo, agora eu não sinto mais dor. Não é esse o intuito do evangelho, nunca foi. O intuito do evangelho é trazer a verdade para você. O intuito do evangelho é mostrar para você a realidade da situação que você se encontra, que você está vivendo. O intuito do evangelho não é trazer uma máscara, trazer uma paisagem bonita, sol, água fresca e falar assim, agora você está feliz. Não é esse o intuito. O intuito do evangelho é fazer assim, tá vendo essa realidade aqui? Tá vendo que está tudo ruim? É isso. Ele tira a nossa máscara, ele tira aquele óculos de sol nosso, da felicidade, da nossa vontade de encontrar algo. Ele tira e fala assim, é para você abrir os olhos, é para você ver. Ele tira as escamas dos seus olhos, ele tira aquela sua fantasia, aquele seu sonho, e ele mostra a realidade, ele mostra a verdade. E Jesus fala assim, se vocês me conhecerem, vocês vão encontrar, não a felicidade, mas vocês vão encontrar a verdade. Só que a verdade, querido, ela dói, ela machuca muitas vezes. Ela não nos traz às vezes o contentamento que a gente quer, que a gente espera. Ela traz muitas vezes, a maioria das vezes, e eu creio que 100% das vezes, ela traz para nós uma decepção. Nossa, que cara doido, eu sempre ouvi que conheça Jesus, ele te fará feliz, né? O pessoal faz até um marketing, né? Você quer ser feliz? Aceita Jesus, né? Mas não é bem assim que funciona. Jesus não veio trazer isso. Isso acompanha? Acompanha. Mas isso não é o propósito final que ele quer trazer para nós. Ele está falando assim, se você perseverar no meu evangelho, se você perseverar e você for o meu discípulo, eu te prometo uma coisa, e uma coisa só eu te prometo, que você vai conhecer a verdade. Pronto. Então por que nós vemos a igreja, por que nós buscamos a presença de Deus, por que a gente faz tudo isso? Porque a gente quer conhecer a verdade. Quando alguém olha para você e fala assim, muitas pessoas se frustram, né? Minha irmã, quando ela quer escolher uma roupa, a primeira pessoa que ela vai para perguntar é para mim, porque ela sabe que eu vou falar a verdade, né? E muitas vezes dói. Ela chega lá com o vestido, nossa, meu vestido novo e tal, como é que eu tô? Né? Eu já olho pra você, tá gorda, tá parecendo um pé de pato, tá tudo errado. Aí ela já olha assim, ela já sabe que eu tô sendo sincero. E ela muitas vezes dói, muitas vezes ela, nossa, que insensível. As pessoas do lado que não conhecem, né? Não me conhecem. Nossa, como é que você fala isso pra sua irmã e tal? Mas não é a questão. A questão é o que é e o que não é. A verdade é. O que não é, não é. Eu não posso criar uma fantasia. O evangelho é exatamente isso. Ele não pega ela pra você e fala assim, você é um bonitinho, uma bonitinha, você tá tudo certo. Continua assim, você é lindo, charmoso, não tem nenhum problema com você, vai em frente. Você vai dar tudo certo. Não, ele não fala isso. Ele fala bem o contrário, o que a Ana muitas vezes fala, né? O ser humano é uma porcaria, não presta pra nada, não sei o que. Exato. Só que nenhuma outra religião fala isso. Já percebeu isso? Por quê? Porque talvez seja um marketing para você fugir da verdade. Você fugir da realidade. Você encontrar um outro caminho que seja menos desesperador do que a realidade. Porque quando você vê a realidade, você fica assustado. Nossa, tá tudo errado, tá tudo ruim. Eu tô cercado de coisa que não presta. Agora quando eles vêm lá e falam assim, não, tá tudo certo, fica calmo. Olha só, fecha os olhos, medita agora, ó. Pronto. Acabou o problema. Você não tem mais problema, não existe mais problema. Então, você encontra a falsa felicidade. Tem uma história que ela é muito interessante. Ela é o seguinte: um cachorro mais velho, ele tava lá e um cachorro mais velho e um cachorro mais novo. O cachorro mais novo pegou e chegou pro seu cachorro mais velho e falou assim: eu sou um filósofo. Falou isso pro cachorro mais velho: eu sou um filósofo. E eu descobri que a minha felicidade está no meu rabo. Quando eu fico feliz, eu fico balançando meu rabo. Então eu descobri que a minha felicidade está no meu rabo.
E ele falou isso pro cachorro mais velho. E o cachorro mais velho concordou, sim, isso é verdade, né? O cachorro mais experiente. Ele falou assim: então, o que eu tenho que fazer é correr atrás do meu rabo, sem parar, até que eu possa alcançá-lo. Vou correr o mais rápido possível atrás dele. E então sim, eu vou encontrar a felicidade. E o cachorro mais antigo, mais experiente, ele olhou para aquele cachorro novo, correndo atrás do rabo, desesperado, de todo jeito, lá tentando pegar o rabo, né? Vocês já viram essa cena? E ele pegou e falou assim: não, eu descobri uma coisa mais interessante. Eu descobri que quando eu caminho, quando eu faço o que eu tenho que fazer, quando eu sigo em frente, quando eu não fico olhando para as coisas de trás, quando eu não fico desesperado com a felicidade, ela me acompanha atrás. Quando eu vou embora, quando eu sigo a minha trilha, quando eu caminho para o lugar certo, o meu rabo continua comigo. Ele vai atrás de mim, não eu atrás dele. Então muitas vezes as pessoas elas vão atrás da felicidade desesperadamente, procurando a verdade, só que uma verdade falsa, uma verdade que traz um conforto para o seu coração, tentando buscar a felicidade, e buscam de todas as formas possíveis, através de religião, programa, coisas que entretêm, tudo isso para chegar na felicidade, mas elas não conseguem. Ou então às vezes elas conseguem, mas elas pensam que elas estão plenas, elas estão perfeitas, elas estão felizes, mas na verdade é um falso engano, onde elas não conseguem ver que elas estão num abismo fechado, e elas não conseguem enxergar aquilo porque só tem mentira ao seu redor. E o propósito do evangelho não é trazer você para um buraco e falar assim, ó, fica aí e tá tudo bem. Tem uma outra história que é interessante, está um menino lá, sentado num buraco, ele não sabe o que fazer, ele está desesperado, ele não sabe como sair daquele buraco, e ali acontece várias coisas, e ele não consegue sair, ele tenta escalar, ele fica fraco, ele começa a ficar sem forças, e ele decide esperar, ele não consegue achar a solução. E aí de repente chega uma pessoa para ele, olha ele lá de cima e fala assim: você quer sair desse buraco? Ele falou: sim, eu quero. Ele falou assim: faz o seguinte, se dobra em direção a Meca todo dia ao meio-dia, né? E guarde os mandamentos e você vai sair dessa. E foi embora o rapaz. Ele olhou para aquele cara e falou assim: tá bom, vou fazer isso. Ele começou e viu e ficou ali vários tempos ali, virando para Meca e ajoelhando e adorando Allah, e não adiantou nada. E ele continuou, ele ficou desesperado: caramba, isso não adiantou, isso não ajudou e tal. E de repente chegou outra pessoa, chegou e falou assim: você quer sair desse buraco? Ele falou: eu quero. Medite muito. Quando você morrer, você vai reencarnar em um outro lugar, e aí quando você reencarnar em outro lugar, você sai desse buraco. Então ali ele viu ali, ele meditou, ele ficou meditando, ele viu que não adiantava nada, que ele continuava no buraco, ele não saiu de lá, a meditação não tirava ele de lá. De repente chegou outro e falou assim: não, faça boas obras, faça muitas boas obras, que aí você vai sair desse buraco. Então ele viu que aquilo não fazia sentido nenhum, e ele falou: o que está acontecendo? Fazer boas obras, como é que eu vou fazer boas obras dentro do buraco? Não tem como. E ele ficou desesperado, ele perdeu as forças. Falaram assim: para de comer, para de beber, para de sentir prazer, tenta achar outro meio aí, mas não coma, nem faça nada. Ele pegou e parou de comer, parou de ter prazer. E ele foi lá e começou a perder as forças, começou a morrer. Quando ele estava quase desfalecendo, chegou um outro homem, perguntou para ele: você quer sair desse buraco? Olhou para ele só balançou a cabeça, como ele estava muito fraco, muito debilitado. Ele pegou, o cara jogou uma corda, desceu lá, pegou ele e subiu de novo. O que é isso? É a única religião que faz isso. Na verdade, a única religião, a gente já falou sobre isso. Jesus foi o único que veio aqui e falou assim: ó, vocês estão com problema e eu vou resolver, acabou. Eu vim trazer a realidade, eu vim trazer a verdade. Vocês estavam ruins. Não adianta a gente fingir que não tem um problema, não é verdade? Imagina que chega uma conta de água na sua casa, você fala assim: não tem conta de água aqui. E você coloca, né? Coloca embaixo de algum lugar, esconde, joga no lixo e fala assim: não tem conta, não tem conta, não tem conta, não tem conta. Não adianta, tem conta, e se você não pagar, vai cortar. Não tem jeito. Seja isso PVA, o supermercado, seja a conta da escola, seja tudo tem um preço. A gente não pode fugir da realidade. E o evangelho ele vem para trazer, ele vem na nossa cara. Ele fala assim: ó, você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Ele põe o dedo na sua cara e fala: você precisa tomar vergonha na cara e pagar a conta. Você precisa fazer alguma coisa.
Então o evangelho de Jesus, ele é muito diferente do que a gente muitas vezes pensa. E eu peguei e falei para aquele rapaz ontem na célula, eu falei assim, cara, você está entendendo tudo errado. A felicidade que você está buscando insistentemente, insistindo demais e dando o seu jeito para ver se você alcança isso, isso na verdade está sendo uma barreira na sua vista que impede você de prosseguir. Impede você de continuar. Ela não deixa que você continue. Por quê? Porque você fica tão vidrado naquilo que você fica dando volta no seu próprio rabo e não chega a lugar nenhum. Enquanto que Jesus está falando assim, ó, permaneça em mim, continue em mim, fortifique em mim, e eu te libertarei, eu te darei aquilo que você precisa, eu mostrarei a realidade. Muitas vezes eu já tive muito essa crise uma vez, quando eu não tinha esse entendimento, eu ia orar, e às vezes eu estava ruim, estava péssimo, estava lá orando e, caramba, oh Deus, o que está acontecendo? Me traz um sentimento bom aí, porque eu tô ruim, eu tô mal. O que está acontecendo? Eu não tô bem, eu preciso de alguma coisa, eu preciso da tua presença. E isso é fundamental, isso é verdade. A presença de Deus, ela nos regenera sim, ela nos traz um conforto sim. Só que o que acontece é que a presença de Deus não se resume só nisso. Ela não se resume em vocês ter um bom conforto, mas ela se resume em te mostrar a verdade, em te salvar da verdade, da realidade do inferno. Esse é o evangelho. Então, quando você está mal, caramba, eu estou mal, acho que eu vou sair da igreja, isso não faz sentido algum, não faz sentido nenhum, tipo zero. Por quê? Porque igual eu estava falando pro Wallace, a nossa carne, as pessoas pensam que nós como humanidade, nós pensamos que se nós estivermos bem, se o meu coração está saudável, se meu pensamento está tranquilo, se a minha carne está confortável em algum lugar, significa que isso é bom para mim. Não, isso é mentira. Isso nunca foi uma realidade. Só que nós temos esse senso comum geral na humanidade que isso é bom. Eu me sinto tão bem quando eu vou para a igreja. Não. Me sinto tão bem quando eu vou para a balada. Me sinto tão bem quando eu tô na macumba, eu tô no espírita, eu tô em todo lugar, eu me sinto bem em todo lugar. Me sinto bem quando eu vou na praça, então o pessoal, né? Se fosse assim, no médico ninguém nunca ia, porque quem se sente bem no médico, né? Difícil. Mas o intuito da igreja, de nós vimos a igreja, de nós pertencemos a Cristo, é porque ele é igual a um médico. Você chega lá, ele aponta na sua cara, você está com um problema, você precisa tomar esse remédio aqui, ó. Você precisa se arrepender e aceitar Jesus, senão você vai morrer. Esse é o intuito do evangelho. É fazer igual o médico, fala assim, ó, você está com problema, para de comer doce, senão já era. Mas a gente não gosta de ouvir isso, não é verdade? Então quando a nossa carne, ela começa a se sentir muito desesperada, inquieta, não aguentar, ficar tenso, ficar ruim o negócio, não se sentir bem, fica tranquilo, isso é bom. Porque a nossa naturalidade, a nossa natureza, ela foi modificada quando o homem pecou. Ela foi mudada porque a gente se sente bem agora com o quê? Com o pecado. E aí a humanidade, com esse pensamento que eu acabei de dizer, ela continua achando que o pecado faz bem e que o pecado é natural. Por que o pecado é natural? Porque me faz bem. Porque eu me sinto bem quando eu peco. Porque eu me sinto bem quando eu estou fazendo o que eu gosto. Só que quando você faz o que você gosta, o evangelho está te mostrando a realidade que ninguém gosta de ouvir. Isso vai te matar e te levar para o inferno. Aí todo mundo fica, nossa, que coisa ruim, nossa, que negócio estranho. Isso é tão bom, como é que pode fazer tão mal assim? Como é que pode? Pode, porque o evangelho mostra a realidade. Ele não fica fazendo fantasia para nós. Ele mostra a verdade. E dói, a verdade dói. Mais uma coisa, a verdade dói, mas ela também nos liberta. Ninguém gostava de Jesus, por quê? Jesus chegava na cara dos fariseus e falava, vocês são tudo hipócrita, sepulcro caiado, não presta para nada. Vocês têm que mudar. Se não mudar, vocês aí, ó, vai tudo pro inferno. Ele falava isso. Ninguém gostava de Jesus. Não, eu sigo Jesus porque eu quero ser amado por todos. Tá seguindo o cara errado. Ninguém gostava dele. E até hoje o pessoal não gosta. Só fala que gosta. Porque não conheceu ele de verdade. Porque quando conhecer ele de verdade, ele fala o seguinte: se alguém vier a mim, eles não vêm a mim, sabe por quê? Porque se eles vierem a mim,
as suas obras, as suas más obras vão ser reveladas. Então ninguém vem a mim, somente aqueles que o Pai traz para mim. Jesus fala isso. Ele fala assim: ninguém quer chegar a mim e ficar pertinho de mim, não. Porque eles sabem que as obras deles vão ser reveladas. Eu vou chegar para eles e vou apontar o dedo na cara: ó, tá tudo errado. Tá tudo errado, você tem que fazer alguma coisa. Não tá certo isso daqui. Nossa, Jesus falou mal de mim, eu não vou mais seguir ele não. Então vai pro inferno. Pronto, acabou, resolveu, né? João Batista, você vê, João Batista é assim também. Ele veio preparar o caminho para Jesus, que era o dobro do pior, nesse sentido. Jesus chegava e revelava mesmo. E até os tempos, João Batista nem entrava nas sinagogas. Agora Jesus entrava lá e confrontava todo mundo. Por quê? Porque a verdade dói. Mas o que eu quero, a minha oração é que nessa noite nós possamos entender que a verdade dói, mas ela liberta. Ela é igual metiolate, já viu falar disso? Põe metiolate, ele arde, mas cura, não é? Jesus é isso, ele é o metiolate. Ele vai na sua ferida, ele vai bem onde dói. Mas você tá sarado agora. Doeu? Arranca, corta fora, mas vai fazer bem. Ele vem fazer uma cirurgia, ele olha pra você e fala assim: essa podridão aqui, ó, esse câncer que tá dentro de você, que te influencia pro mal, eu tô fazendo uma cirurgia agora. Ele pega o facão, aquelas peixeiras, pensa, e tá, e rebenta, e te corta em vários pedaços e arranca. Aí você tá lá: tá doendo, eu vou sair daqui. Não sai não, se você sair no meio da cirurgia você morre. Fica, dói, mas cura. Então, quando você vinha pra igreja, eu tava falando até com o Wallace esses dias, muitas vezes quando a gente tá ouvindo falar de futebol, essas coisas assim, a gente fica disposto a conversar, a gente gosta daquilo, a gente permanece, a gente fala sobre criança, fala sobre, não sei qual que é o assunto que você gosta, mas quando qualquer assunto que for, sobre instrumento, sobre banda, sobre videogame, sei lá, a gente fica tão ali interessado, a gente se conversa, fica horas, vira a noite, falando de histórias antigas. Agora começa a falar do evangelho, percebe uma coisa, dá uma dor nas costas, começa a dar aquele bocejo, começa a passar mal, tem que ir no banheiro. É uma luta quando eu vou fazer esboço para pregar, porque isso é uma coisa, não é só espiritual, querido, é a questão que eu falei para vocês, a natureza modificada com o pecado. Quando eu vou fazer esboço para pregação, se eu estiver fazendo qualquer coisa, redação, se eu estiver fazendo, um poema, se eu estiver fazendo uma historinha engraçada, qualquer coisinha que eu estiver fazendo, não me dá vontade no banheiro. Mas quando eu vou fazer esboço para pregação, Deus tem misericórdia, eu vou no banheiro cada 5 minutos, não sei o que acontece, dá vontade de ir lá fora, respirar, dá preguiça, dá sono, dá tudo. Parece aula de álgebra. Sabe que você não aguenta ficar lá dentro? É isso. O evangelho é isso. Então eu não quero que nós tenhamos a mentalidade errada de que, eu experimentei o evangelho e eu vi que não era bom. Ele é bom. O problema é que a gente que não é. A gente que não suporta a dor de alguém mostrar e colocar uma luz na sua cara, no meio da escuridão. Você acorda de manhã, vem aquele sol na cara, você quer que o sol apague, não é verdade? Nossa! E esse é o evangelho, é uma luz na sua cara, mostrando a realidade, e dói. E aquele menino, ele chegou pra mim, e eu falei assim pra ele: eu quero que você saia daqui eu vou deixar você embora com só de um jeito, se você entender uma coisa, que você ainda não viveu o evangelho. Você tem que entender, isso é fundamental para que você saia daqui. Eu não deixei ele embora, eu peguei, segurei ele na rua e falei assim: você não vai embora quando você não entender que você ainda não viveu o evangelho. Você ainda não sabe o que é o evangelho. Você não entendeu, você não sabe. Eu quero que você saia daqui convicto: eu estou indo embora, eu estou saindo da célula, eu não vou voltar mais, mas eu sei que eu nunca vivi. Você tem que saber disso. Por quê? Porque você não pode falar que você conhece a Jesus antes de você perseverar, antes de você dar tudo para você ficar, antes de você porfiar, antes de você insistir, antes de você se entregar. Você não pode falar que você viveu o evangelho. Não pode. Não, eu participei da igreja 10 anos, mas se você nunca perseverou na verdade, na luz na cara, no arrependimento, no evangelho de Cristo, você não pode falar que você viveu o evangelho.
Teve muitas pessoas lá em Hebreus no capítulo 6 que elas viveram muitas coisas. Elas viveram manifestação, profecia, viveram curas e milagres, viveram um monte de coisa. Mas a Bíblia fala assim que elas não existia mais sacrifícios para arrependimento para aquelas pessoas. Por quê? Porque elas não entenderam o Evangelho. Elas viveram o sobrenatural, elas viveram curas milagrosas, elas viveram coisas do Espírito Santo, participantes do Espírito Santo. Porém, eles não perseveravam, eles não continuaram, eles não insistiram, eles não permaneceram até conhecer a verdade libertar eles. Eles não deixaram fazer a cirurgia até o final. Eles saíram no meio. Eles não suportaram aquilo. Então, quando eu quero, essa é a mensagem principal que eu quero trazer hoje, essa reflexão rápida que eu já estou acabando. É que a gente saia daqui falando assim, ó, se eu tiver mal, se eu tiver dolorido, o problema não é o Evangelho, porque o Evangelho não me prometeu conforto, nunca prometeu conforto. Mas se eu seguir o caminho de Jesus, se eu seguir a verdade, se eu permanecer, se eu continuar firme em Jesus, se eu continuar vivendo isso, essa luz na cara, e eu começar a me analisar, a felicidade ela vai me acompanhar. Ela vai atrás de mim. Ela não me abandona. Por quê? Porque ela está em você. Não é uma ilusão. É o Evangelho. É isso que faz a diferença de um cristão que entende isso. Porque quando você pega a história por exemplo, dos cristãos primitivos, você fica bobo. Tem gente que tá tão, venha para Jesus e tenha um carro do ano, venha para Jesus e nunca mais seja roubado, né? Igual quando pregaram o Evangelho pro Wallace, foi assim, você acredita? Chegaram pro Wallace, aceita Jesus e nunca mais vão te roubar, você vai ter o carro do ano e tudo isso. Eu falei assim, nossa, promoção? O Evangelho está em promoção, vamos. Aceitou Jesus. Mas depois ele logo foi discipulado, ele entendeu o Evangelho. Você imagina, você aceitou Jesus, aí você vai ler a história dos apóstolos, as referências espirituais para nós: Paulo, Timóteo, Jesus, o principal, né? Jesus é o total. Você pega os apóstolos, João, Pedro, Tiago, você vai ver o jeito que eles viveram. Comece a reparar, estude. Cada um foi morto de uma maneira mais criativa do que a outra. Uma mais bonita que a outra. Linda a morte deles, né? Não foi aquele velório, nossa, né? Agora vamos enterrar Pedro. Toda a cerimônia, todo mundo cantando uma só voz, né? Não. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Você achou que Jesus sofreu? Pensa ao contrário agora. Marcos, se eu não me engano, ele foi acertado por uma flecha. Paulo foi decapitado com uma espada. João foi jogado numa caldeira de óleo fervendo. Um pior que o outro. Caramba, eles são a nossa referência espiritual e eles não tiveram conforto nenhum. Por quê? Porque eles entenderam que o Evangelho não é conforto, o Evangelho é a verdade, é a luz na minha cara, mostrando que eu estou errado, mostrando a realidade do que eu estou vivendo, eu preciso mudar. Porque a gente fica iludido muitas vezes com a igreja, não vou mais para a igreja não, aquele pastor prega, eu não gosto. Aquele pastor fala um monte de coisa, ou então aquele irmão fica olhando torto para mim, e um monte de coisa a gente inventa. Eu não vou mais para a igreja, não vou mais para a cela, não vou mais viver isso. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem lá. Não é para sentir bem, é para doer, é para machucar, é para mostrar a realidade. Isso faz a diferença, porque a gente começa, a nossa frustração, ela está em função da nossa expectativa. Você tem muita expectativa, vai dar certo, eu vou só viver só vitória, agora minha vitória é sabor de mel, e vive aquilo lá. Quando não tiver mais mel, e aí? Acabou a sua vida, acabou o seu evangelho, acabou, joga tudo pro alto, nunca mais vem nessa igreja, vou falar mal de todo mundo agora, né? Se joga na plateia e vamos. Não pode ser assim, por quê? Porque ainda não perseverou, ainda não entendeu o que Jesus está falando. Conhece eu. Não busca a felicidade, busca eu. A Bíblia não manda falar assim, vai lá e busca a felicidade com todo o seu coração, força e entendimento. Não. Ela fala o contrário. Ame ao Senhor Deus com toda a sua força, entendimento, tudo. É a Deus, não é a você.
Você vê o que é a diferença? Por que as pessoas se frustram na igreja hoje? Porque a expectativa delas está em conforto. Só que o conforto que a gente tem que ter é o conforto da cruz. O que é conforto da cruz? Pensa bem. Você já entendeu quando Jesus fala assim, ó, cada um leve a sua cruz. Se alguém quer ser meu discípulo, pega a sua cruz. Você já pensou o que ele está querendo dizer? Já pensou nisso? Ele está falando o seguinte: pega uma cruz de 180 quilos, pastor. É isso? Aproximadamente 180 quilos. Isso é conforto? Não sei você, mas eu tenho problema nas costas. Só de usar a camiseta já dói minhas costas. Você imagina 180 quilos. Conforto? Eu sei que eu preguei esses dias sobre conforto da sombra de Cristo, na sombra de Deus. Mas é um conforto espiritual. Saber que você está salvo, independente da situação. Saber que ele pode vir em todos os agentes externos, que isso não vai te fazer mal algum. Não estou falando que você não vai ser afetado. Você pode ser afetado, mas você tem a paz que excede de todo entendimento. E quando você tem a verdade do Evangelho, você não se frustra, porque você sabe que isso vai acontecer mesmo. Eu sei que vai vir os problemas. Só que eu não vou ficar fingindo que eles não estão vindo. Eu vou enfrentar. Mas como? Com a minha força? Não. Com Cristo. Com Jesus. Porque ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas não tem problema. Ele está falando, não tem problema, não desanime, tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Vocês não, eu venci o mundo. Não tem conforto. Pegar a cruz, querido, no Império Romano naquela época, você pegar a sua cruz, era você simbolizar, mostrar para todo mundo que você estava morrendo, que você estava sentenciado à morte. Era uma cultura. Não existia esse negócio de, vamos abrir um documento que ele morreu agora, né? Até esqueci como é que chama aquilo lá. Mas não existia isso. Então o meio de você mostrar que você estava sentenciado à morte, que agora todas as suas dívidas iam ter que ser quitadas e você estava fora daquela sociedade, era você pegar a cruz e levar até o lugar onde você ia morrer. E de fato aconteceu isso com Jesus. Quando Jesus foi morto, eles obrigaram Jesus a levar a cruz dele. E Jesus falou o seguinte, para todo mundo que estava vivendo aquela cultura e sabia que isso existia. Ele falou assim, ó, pega a sua cruz e me siga, se quer ser o meu discípulo. O que ele está falando? Viva uma vida de morte, de entrega, de soltar aquilo que você acha que faz bem para você. Solta tudo isso. Esquece o conforto. Agora é para você me seguir. E quando você entrega a sua vida a Jesus, é exatamente isso que ele está falando. Quando Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele não está falando uma frase que a gente pode falar a qualquer hora. Ele está falando uma coisa muito séria. Está falando assim, ó, o que eu tinha como lucro, agora eu tenho como perda. O que era meu bem-estar, agora eu coloco como perda. Porque agora o meu viver é Cristo. E morrer, perder essa vida aqui física é lucro. Por quê? Porque a glória de Deus não se compara com a glória terrena. Esse é o Evangelho, essa é a verdade. É isso que Jesus quer trazer para nós. Nós como corpo de Cristo temos que entender isso, queridos. Nós precisamos entender que a verdade de Jesus, ela dói, mas ela liberta. Amém? Vamos orar, querido, feche seus olhos. Não fique de pé, feche seus olhos como você quiser. Quero que você coloque na presença do Senhor. Talvez você viveu até hoje no Evangelho e você nunca entendeu que era realmente dessa forma. Às vezes você nunca parou para pensar, poxa, eu vim aqui procurar felicidade. Mas hoje o Evangelho, a luz de Cristo, ela veio até o seu coração e mostrou que o que Ele quer te dar não é só uma felicidade terrestre, mas Ele tem algo mais supremo do que isso, tem algo mais grandioso do que isso. Ele tem algo tão grandioso para você que é chamado de vida eterna, é chamado de esperança, é chamado de estar com Ele, é chamado de conhecer a realidade e viver a realidade e não fantasiar mentiras. Não fantasiar uma vida passageira e incompleta, mas viver uma glória futura, permanente e perpétua. É isso que Jesus quer para nós. Então comece a falar com Ele, peça perdão se você nunca tinha pensado dessa forma. Senhor, eu peço perdão, Pai, por todas as vezes que nós achamos, Senhor, que nós estávamos buscando, Senhor, a nossa própria felicidade no Evangelho, Pai. Que nós estávamos buscando, Senhor, uma luz para nós brilharmos e não o Senhor, Pai. Mas, Senhor, nós queremos entender, Pai, nós queremos que todos nós entendamos, que a Tua igreja ao redor do mundo entenda, Pai, que conhecereis a verdade vos libertará, Pai. Tem mais a ver, Senhor, conosco, Pai, nos abrindo mão daquilo que nós queremos para fazer aquilo que a Tua vontade pede, Senhor.
oh Senhor, de estar, Senhor, renunciando às nossas próprias, oh Pai, nosso próprio conforto, Senhor, para viver o conforto da cruz, da salvação, para viver algo mais sublime, Pai, algo que vale mais a pena, algo mais interessante, algo mais produtivo, algo mais edificante, Senhor, que é a Tua verdade, a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ter um coração de, Senhor, de entender, Senhor, que a verdade que o Senhor está nos mostrando cada dia, mesmo que seja um inconforto, Pai, seja um momento difícil, tristeza, mas Ele está cooperando para o bem, porque é assim que o Senhor faz para aqueles que te amam, Pai. Oh Pai, porque a Tua palavra fala isso, e nós cremos nisso, Senhor, que o Senhor nos chamou, o Senhor fez que nós amemos o Senhor, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mesmo quando parece que está ruim, o Senhor faz que seja boa para nós, porque nós te amamos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Abra esse nosso entendimento, traz luz sobre o nosso pensar, traz luz sobre o nosso coração, sobre o nosso agir, para que a gente possa meditar e crescer em cada dia mais, Senhor. Não fugir de uma realidade, não fazer uma fantasia, mas viver a realidade de que nós podemos viver uma liberdade plena quando nós conhecemos e perseveramos e continuamos e não desistimos, mas insistimos na Tua presença, Senhor. Nós insistimos e não desistimos, nós fortalecemos e vamos com tudo e não paramos até que nós encontremos o autor da nossa verdadeira liberdade, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Senhor, coloque esse coração de persistência, Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor forjou na igreja primitiva, e pode, nós cremos que é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente, pode fazer nessa igreja hoje, Pai. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Faz isso, Senhor, abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para entender, Pai, que a verdadeira liberdade é estarmos livres de nós mesmos, Senhor. Livres, Senhor, do pecado, livres das nossas vontades, do nosso conforto, para viver o Teu conforto. Oh Pai, viver aquilo que o Senhor colocou para nós antes da fundação do mundo, Pai. Oh maravilhoso Deus, é isso que eu te peço, Pai, que essa palavra venha entrar, e Teu Espírito Santo venha fazer, Senhor, que ela venha entrar no nosso entendimento, da Tua igreja, para que nós possamos, Senhor, entender o Teu Evangelho, entender a Tua verdade que liberta, entender, Senhor, que é só perseverando, que verdadeiramente o Senhor é o único que pode nos libertar, Senhor, nos libertar, porque só o Senhor mostra a verdade para nós, nesse mundo perdido, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Ilumina, Senhor, nosso passo, a nossa semana, Senhor, para que nós possamos compartilhar também essa verdade, Pai, que dói, que machuca, que deixa cicatrizes, mas traz a liberdade, traz a cura, traz o revivamento, traz a verdade, traz a verdadeira felicidade, Pai, que nos acompanha através de Jesus. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos.